Cinema brasileiro! Êêê! Hoje a gente vai falar de Deslembro. Dia 19 foi dia do cinema nacional e a gente está comemorando muito esse mês. Já fizemos vídeo de Mormaço, agora Deslembro, tem muita coisa para vir aí ainda. Inclusive Divino Amor, Democracia em Vertigem, que a gente não viu, que a gente tá com medo. Deslembro é o primeiro longa-metragem de ficção da Flávia Castro, diretora do filme. E no filme a gente acompanha a história da Joana, que é uma adolescente na casa dos 15 anos, mais ou menos, né? Que é interpretada pela Jeanne Boudier, tá muito bem, inclusive. E essa garota nasceu no Brasil, mas morou em um monte de país graças aos exílios pelos quais a família dela foi passando. E Deslembro vai contar a história da Joana voltando para o Brasil. Ela estava morando na França e vai voltar para o Brasil depois da lei da anistia, que as pessoas começaram a ser aceitas de volta no Brasil. E é uma abordagem da ditadura que eu ainda não conhecia, que eu ainda não tinha visto. A gente vê muitos filmes sobre a violência, sobre violência física, tortura, né? E esse vai para um lado mais psicológico da violência da ditadura militar no Brasil. E não só isso, a gente está acostumado a ver filmes sobre a ditadura como se fossem contemporâneos, né? Os filmes Momentos áureos. naquele momento. Este é um momento já nos estertores ali, né? Quando a ditadura já estava dando sinais de que estava se enfraquecendo para começar o processo de abertura e redemocratização, que depois culminou no golpe contra Dilma e entrou o Bolsonaro. E outra coisa que diferencia Deslembro de outros filmes sobre a ditadura é que ele acontece na perspectiva de um adolescente e não geralmente dos revolucionários ou dos militares. Dos militares, graças a Deus, nunca vi nenhum, né? Ainda bem. Mas a gente acompanha geralmente a luta, né? Do movimento revolucionário contra os militares, contra as torturas, contra esses crimes de Estado. E aqui a gente acompanha essa adolescente, é um outro tipo de memória que ela tem da ditadura, né? Sim, é outro olhar e as outras consequências para a família que viveu, né, esse momento. E o Deslembro vai tratar, como o nome já dá um pouco a entender, sobre memória, né, sobre o fato dela já não ter tanta memória do pai que sumiu. E eu achei muito legal essa construção de memória pelo fato dela ser uma adolescente. Então ela era muito pequena quando acompanhava a movimentação. Então tem pequenos flashes do que ela acompanhou quando era muito pequena. É quase que um processo de desmemorização, né? Porque o que ela tem são registros muito fragmentados, muito incompletos, de um tempo que ela, de certa forma, não viveu e não viveu ao mesmo tempo, né? E que, no final das contas, acarreta um sentimento de culpa que ela tem, que aí não sei se a gente pode contar, porque é um puta de um spoiler. Pode contar? Não, né? Mas que é determinante pra trama. Tu não pareces lá muito adaptada. Eu não disse que eu tava. A fotografia faz essa reconstrução da memória de uma maneira genial. Além dela ser muito bonita tradicionalmente, com uma iluminação muito legal, com imagens muito bem pensadas, nessa construção da memória ela é sinistra de bom. Porque ela mostra em primeira pessoa os flashes da memória dessa menina, da Joana, né? Quando era pequena. Então tem uma janela, que é uma memória que ela tem dentro de um carro. Tem a visão que ela tem do próprio pai, que é muito fragmentada, né? São vários flashes, assim, e que a fotografia faz de uma maneira esplêndida. Quando a gente acompanha esses flashbacks da Joana, a visão é toda embaçada, mostrando a dificuldade que ela tem de formar aquela imagem de novo, né? Então, como ela viu quando ela tinha 5 anos, 6 anos, então ela não tem exatamente a imagem registrada. Então é tudo meio embaçado, as pessoas são sempre nos detalhes. A gente nunca viu o pai dela, por exemplo, né? Eu achei Ele é o Jesuíta sensacional. Barbosa, né? É que eu não sabia quando eu vi no crédito final, o pai dela é o Jesuíta Barbosa. A gente só vê ele de perfil, de, né, a silhueta, tanto dele quanto de outras pessoas também. As a mãos, pessoa que ela, né? que é sempre no detalhe, né? A única pessoa que ela tem memória um pouco mais formada é da mãe, que é com quem ela continua convivendo, né? Com quem ela continua compartilhando a vida. Então, uma escolha muito massa que foi feita pela Heloísa Passos e pela Flávia Castro, né? A Heloísa Passos é a diretora de fotografia, ficou sensacional. E uma personagem que ajuda a Joana a construir, reconstruir essa história é a avó, mãe do pai. Ela é interpretada pela Eliane Giardini, que
Nossa, tá incrível no filme, né? A atuação dela é muito cativante, muito encantadora, passa a dor da perda do filho, mas também passa aquela diversão de uma avó jovem, moderna, né? E ela ajuda a Joana nessa construção e a gente descobre que ela fez uma pesquisa, né? Foi em busca de informações do filho, o que no fundo é muito triste se a gente analisa assim, né? No filme não passa um tom tão triste, mas quando a gente pensa na mãe que não teve o direito de enterrar o filho e que foi praticamente uma detetive atrás de informações, descobriu informações de outras pessoas, se juntou a outras mães que perderam os filhos, que na ditadura. Ter essa perspectiva também é interessante, né? Porque é a perspectiva da família pela filha, pela mãe do desaparecido político. Seu pai é que detestava tudo isso aqui. Ele me falou que, pessoalmente, ele preferia o Tarzan a Jesus Cristo. A avó estabelece uma relação muito legal com a Joana a partir da música também, porque ela curte rock and roll, a Joana também curte rock and roll, e aí é muito curioso, né? Porque ela desenvolveu um gosto musical que é completamente estrangeiro, né? Já que ela cresceu fora do país. Então ela curte várias outras bandas, também por causa da época, da idade e tudo mais, mas isso é bem curioso, porque no final do filme ela estabelece uma relação com a própria música brasileira, com o samba, com a bossa nova, quando ela escuta a partir do par romântico dela, né? Então a avó dela estabelece essa relação com o rock, a avó dela curte Pink Floyd e tal, e ela curte The Doors, e elas começam a conversar. O que é muito bacana porque a Joana não tem uma relação muito esclarecida com a própria mãe. E aí, já que você comentou da mãe, acho que dá pra gente entrar um pouco no núcleo familiar da Joana, que é formado pela mãe, 2 irmãos, o padrasto. O padrasto é chileno e eu fiquei muito irritada com ele porque ele praticamente abandona a família para ir ser um guerrilheiro quando volta pro Brasil. E a mãe dela fica muito sobrecarregada, né? Isso dificulta um pouco a relação também. Outra coisa que é interessante desse núcleo familiar é que, como eles eram exilados, aí tem uma pluralidade de idiomas que é muito interessante de observar no filme. Porque ele dá uma riqueza para a história, né? Como cada criança foi criada num lugar, então cada um tem mais familiaridade com o idioma. A Joana, quando fica nervosa, fala em francês porque passou muito tempo lá. Às vezes a mãe dela discute em português. Eu imagino que para produzir pode ter dado uma dificuldade, mas deixa mais rico, né? Mais complexo. A língua ainda é meio que uma metáfora também toda essa situação que foi gerada a partir de um golpe de Estado, né, no país. Então você espalhou essas pessoas, elas tiveram que se virar em outros países do jeito que deu e acabou formatando essas coisas meio loucas, assim, né? Mas é bonito de ver mesmo a relação que eles têm, é bem interessante, né? Apesar de cada um falar um idioma, basicamente, mas é bem legal. Eles se entendem tranquilo, assim. On aura un chien, Rio? Não. Et un chat? E você já começou a arrumar suas coisas? Je veux pas aller dans ton pays de merde. Não fala assim. Depois de assistir ao filme, eu descobri que a diretora Flávia Castro tem uma história bem parecida com a da Joana. Ela foi exilada, os pais dela foram exilados do Brasil na ditadura militar, eles moraram em diversos países, na França, na Bélgica, no Chile. E aí ela voltou para o Brasil em 1979 com a Lei da Anistia. Olha que legal, quase biográfico. Deslembro, além de tocar nessas feridas ainda abertas do Brasil, de ditadura, crimes de Estado, tortura, exílio, todos esses temas muito sensíveis que ainda nos incomodam muito e que a gente parece estar longe de resolver também, é um excelente filme de formação. Afinal de contas, a gente está acompanhando o despertar de um adolescente, está acompanhando o desenvolvimento de uma garota adolescente. Aí já tem 2 coisas que são muito difíceis. Primeiro, um filme de formação aqui, eu conheço poucos. Pode ser que tenha vários, mas que são lançados assim, são poucos. E outra coisa é de uma menina. É muito mais fácil a gente encontrar esse tipo de filme aí, de uma forma geral, sobre homens, sobre garotos, né? Então, tem abunda filmes que são essa passagem da adolescência e tudo mais. Ver de uma garota é muito legal, é muito interessante. Acho que foi super sensível, né? Um filme muito... É bom de assistir, ele é leve, apesar de tocar em assuntos muito pesados, muito difíceis e complexos.
ele aborda com uma leveza muito bacana, meio poético, né? Você falou que é poético, o nome vem de uma poesia do Fernando Pessoa, que é linda. E éramos olharmos intactas retina. Et toi, ton papa, il te montre? Quand on grandit, on oublie les choses. Tu comprends? Se você é um espectador do cinema brasileiro, nós temos uma playlist aqui no canal com vários filmes brasileiros. Se você é como a gente e apoia o cinema brasileiro, apoie o nosso canal também, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. Até o próximo vídeo e tchau! Não quer falar isso? Vem muita coisa boa por aí, a gente falou, né? Então despede de novo. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!